Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube para falar na noite deste domingo sobre a situação do volante Tomás Rincón, que sentiu uma lesão na coxa na partida da Venezuela contra o Equador no empate em 0-0 na última quinta-feira. Mas eu queria pedir para vocês, antes de falar sobre o assunto, se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam, deem seu like, acione o sininho, que é muito importante para fazer esse canal crescer. Gente, é o seguinte, eu estava dando uma olhada aí nos jornais da Venezuela e acabei vendo que, de fato, o jogador do Santos, Tomás Rincón, o volante, segue em tratamento, não está nem treinando, não está indo a campo, com o departamento médico, evidentemente, da equipe venezuelana. O jogador se contundiu, teve uma lesão na coxa, na partida contra o Equador. Ele já entrou assim, já perto do final do jogo, e no primeiro arranque que ele deu, ele sentiu a coxa esquerda. E passou a ser problema. Ficou até o final do jogo, jogou sem problema nenhum, etc e tal. Mas, olhando na imprensa da Venezuela, nos jornais venezuelanos, pela internet, eu pude deparar com essa informação. O Rincón é dúvida na seleção da Venezuela para o jogo de amanhã contra o Peru. Então nós temos que ficar atentos. Se ele não jogar amanhã contra o Peru, a ideia inclusive é que ele saia jogando. Vamos ver. Ele vai ser problema do Santos para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo. E aí vai ser problema. Porque o Rincón tem sido um dos pilares desse time do Santos na recuperação desde que o técnico Marcelo Fernandes assumiu o time. Ele tem sido o cara que tem dado suporte na marcação, ajuda demais ali na composição do meio campo e às vezes aparece como elemento surpresa na frente fazendo gols, tá? Como ele já fez, por exemplo, contra o Palmeiras, tá? Fez contra o Vasco. E então esse é problema, até porque o Santos não tem um substituto para colocar no lugar do Rincón e que venha fazer na equipe do Santos o mesmo papel que o Rincón faz. Não tem. No primeiro momento, o substituto seria o Rodrigo Fernandes. Mas o Rodrigo Fernandes está jogando como titular ao lado do Rincón. O que você pode fazer para tentar resolver esse problema é compor o time com um sistema de 3 atrás, uma linha de 3. Você teria Joaquim, Messias e esse outro jogador. O Dodô até agora não está confirmado o seu retorno para o jogo contra o Botafogo. Domingo que vem tem mais uma semana de recuperação, tá? Para o Dodô. Ele tem um problema no joelho. Se ele puder jogar, o Marcelo Fernandes, por ser um jogo fora de casa, e vai ser muito importante para o Santos pontuar nessa partida, é muito provável que ele venha colocar o Dodô como zagueiro, tá? Ao lado do Joaquim e também do Messias. Aí ficaria aquela linha de 3 atrás, tá? Com essa linha de 3 atrás, você pode colocar ali no meio campo 2 volantes. Aí poderia ser o Rodrigo Fernandes e o Jean Lucas. Mas o Rodrigo Fernandes, a gente nota que ele passou a jogar bem quando ele teve a seu lado o Tomás Rincón. Se não for o caso, vai ser um problema. Porque ele vai ter ao lado dele o Jean Lucas, que é um jogador que não está jogando bem. Eu já disse, torno a dizer, para mim o problema do Jean Lucas é questão de cansaço. Ele tem estado cansado. Isso é visível. E como essa data FIFA proporcionou 10 dias de descanso para os jogadores, claro, eles estão treinando, mas hoje, domingo, por exemplo, folga geral na companhia. Ótimo, então está todo mundo descansando. Então isso vai ser bom para o Jean Lucas recuperar o fôlego dele, porque ele é o jogador indispensável ali naquele meio campo do Santos, especialmente por conta da sua criatividade. A criatividade do Jean Lucas é algo que o Santos precisa muito para surpreender os adversários e vencer partidas, porque só empatar não vai dar, tem que ganhar também, até porque há jogos difíceis pela frente até o final do campeonato. Entre eles, o próprio Botafogo, que vai estrear o seu técnico, o Thiago Nunes, nessa partida contra o Santos, tá? Então, gente, é o seguinte, então o Rincón é problema. Se ele não puder jogar, é muito provável que entre no terceiro zagueiro. E pelo que eu apurei, o Camacho treinou esses dias no time de cima do Santos. O que eu não consegui apurar é se ele entrou simplesmente no lugar do Rincón ou se ele entrou para fazer o terceiro zagueiro no caso de o Dodô não poder jogar. Não sei, mas é possível que o Camacho saia jogando se
o Dodô não puder voltar e nem o Rincon puder jogar. Então como é que ficaria esse time do Santos para enfrentar o Botafogo? Até escrevi aqui, fiz uma préviazinha aqui. Se for com 3 zagueiros, ficaria João Paulo, Joaquim, Messias e o Camacho. Tá? Se for uma linha de 4 atrás, ficaria João Paulo, Braga, Joaquim, Messias e Kevson. Aí ficaria no meio campo Camacho, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e também o Nonato. Se for nessa linha de 3, como eu falei para vocês, Joaquim, Messias e o Camacho, aí ficaria aquela linha de 4 com o Lucas Braga, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Kevson e Nonato. Entendeu? Na frente, você vai ter, nesse sistema com 3 zagueiros, 2 atacantes, o Marcos Leonardo e o Soteldo. E em caso de 2 zagueiros atrás, você adicionaria mais um atacante, que pode ser o Max Silveira ou pode ser o Mendonça. Entendeu? Agora, sinceramente, eu sou o Santos, eu saio jogando com 3 zagueiros. Eu saio jogando com 3 zagueiros. Eu saio jogando... Ah, mas o Sormani, o Botafogo não tá jogando bem. Pô, é um time que só não conseguiu mais vencer, faz tempo que não ganha, tal. É verdade. Mas é o Botafogo. E é fora de casa. O Botafogo é o segundo colocado no campeonato. Não é mais o primeiro. Tá em viés de derrotas, de baixa no campeonato. Mas é o Botafogo. Tá lá em cima nas cabeças. E a qualquer momento a gente sabe que o time vai sair dessa crise que ele se encontra. Vai sair dessa crise que ele se encontra. Então eu sairia com 3 zagueiros. Eu sairia com 3 zagueiros. Pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo de domingo, queria lembrar para vocês o seguinte. O Santos tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Joaquim, Messias, Nonato, Furque e o Gabriel Inocêncio. Tá? Furque e Gabriel Inocêncio. Eu vou dar uma olhadinha aqui. O próximo jogo do Santos, depois da partida contra o Botafogo, vai ser na Vila Belmiro. Tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Classificação, Série A. E vocês já pensaram, por exemplo, se o Joaquim e o Messias tomam cartão amarelo? É do jogo. Pode acontecer. Seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Certo? Deixa eu ver aqui. Tô chegando lá. Vai ser contra o Fluminense na quarta-feira. Tá? Então o Santos joga com o Botafogo domingo em São Januário às 4 horas da tarde. Não, no Newton Santos, 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. E depois recebe o Fluminense. Se por um acaso o Messias e o Joaquim tomarem cartão amarelo, vai ser problema. Quem é que vai jogar? Quem é que vai? O Basso está machucado. O Alex, zagueiro, o quarto zagueiro, Alex Nascimento, ainda continua se recuperando de uma fratura no tornozelo. É problema. É problema. Tem o Jair, em quem a gente deposita grande esperança, mas que ficou muito tempo parado por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Está voltando aos pouquinhos, já participou inclusive de alguns minutos nessa partida contra São Paulo. Mas nós sempre torcemos muito para que nenhum dos dois tome cartão. E se por um acaso acontecer de cartão, que seja apenas para um. Perder os dois de uma vez só é problema, tá? Os demais jogadores que estão pendurados, né? Nonato, Furque e o Inocêncio, não acho que haja tanto problema assim, tá? O Nonato e o Lucas Lima disputam posição. O Furque é reserva do Marcos Leonardo. E o Inocêncio é o terceiro zagueiro, terceiro lateral na predileção do técnico Marcelo Fernandes. Então o problema ficaria mais com o Joaquim e o Messias. Então, gente, é isso. Para encerrar esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo dominical. O Rincon é problema. Vamos estar atentos para o jogo de amanhã da Venezuela contra o Peru em Lima. Em Lima. Vamos cruzar os dedos. Tomara que ele jogue. E se ele jogar, é sinal que está bem. Se ele não jogar e nem sequer no banco ficar, eu duvido que ele vai poder estar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para domingo contra o Botafogo. Até porque da lesão contra o Equador até domingo, vão ter se passado 10 dias. Eu acho que uma lesão muscular não é algo que se cure em 10 dias. Então vamos ficar atento a isso, tá? A possibilidade do Camacho sair jogando, não se sabe se como zagueiro ou como volante. Vai ter ainda toda essa semana pela frente de treinamento. E também a gente ficar atento aos jogadores pendurados, torcendo para que nenhum deles tome o terceiro cartão amarelo.
As grandes dúvidas são, como eu falei agora há pouco, Joaquim e Messias. Tá bom, gente? A gente volta a se falar durante essa semana. Torcer para que o Rincon jogue terça-feira contra o Peru, não sinta nada e tenha um desempenho tranquilo nessa partida contra os peruanos. Até mais.